Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitórias por intermédio do Cristo vivo de Deus. Recebo o meu abraço fraternal, a minha saudação cristã, desejando-lhes uma noite de muita paz, de muita alegria, ao lado de seus entes queridos. Eu quero falar hoje sobre a importância da oração da fé, acompanhado da unção com óleo ou com santo óleo. Olhando para o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 13, está escrito assim: e eles, os apóstolos, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo no nome do Senhor. Sempre existiram e sempre existirão pessoas que se tornaram vítimas de uma possessão. O que é uma possessão demoníaca? É quando um demônio, um espírito imundo, apodera-se de um corpo, especialmente da mente de alguém, e aí ele tem o comando do corpo. Quando ele está manifestado, incorporado, possuindo alguém, ele é capaz de falar através das faculdades da pessoa, com uma voz cavernosa, diferente. Muitas vezes a pessoa é tomada por uma força extraordinária, diferente daquela que ela teria normalmente, porque o espírito maligno no corpo da pessoa gera tanta tristeza, tanta angústia, tantas doenças estranhas, tantas perturbações no lar e na família. E a Bíblia diz que os apóstolos primitivos expulsavam muitos demônios. Na grande comissão, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós temos vivido isso ao longo de mais de 50 anos, pregando o evangelho no Brasil. Mas o texto de Marcos 6,13 não fala apenas da libertação de possessos, mas diz que os apóstolos ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Deus ainda opera através da santa unção, da unção com óleo, que é símbolo do Espírito Santo. Quando você olha para a carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes farão a oração da fé, ungindo o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós estamos anunciando para este próximo domingo, dia 21, uma manhã de cura divina, de unção com óleo, de libertação de pessoas opressas. Domingo próximo, 9 da manhã, aqui na capital do estado do Espírito Santo, em Vitória. Você que mora em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Guarapari, Linhares, Colatina, todo o interior, são nossos convidados
para estarem neste domingo, 9 da manhã. Anote o endereço. Rua Engenheiro Manuel dos Passos, 175, em frente ao Teatro Carmélia, a 200 metros da rodoviária de Vitória. Eu espero por você. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Olá, apóstolo Jair, muito boa noite. Você de casa, boa noite. A palavra ministrada pelo nosso apóstolo desta oportunidade, desta noite, é uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que estamos aguardando para o próximo domingo. Domingo agora, às 9 horas da manhã, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Você viu a palavra ministrada onde revela que o apóstolo Tiago, ele ensina a alguém entre vós doentes, chama os pastores, os presbíteros, os homens de Deus, unjam o doente com óleo e a oração da fé salvará o doente. Domingo agora, nós estaremos em Vitória, capital do Espírito Santo, apenas num horário, 9 horas da manhã, na sede estadual Catedral da Bênção, em frente ao Teatro Carmélia, ao lado da rodoviária de Vitória. Uma manhã de oração pelos doentes, pelos viciados, pelos oprimidos pelas forças das trevas e a unção com óleo. Iremos fazer aquilo que os discípulos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E agora o apóstolo Jair de Oliveira com a sua equipe fará a mesma coisa. De uma coisa você pode ter certeza, a palavra de Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. As promessas permanecem vivas. Aqueles que forem ungidos neste domingo terão um encontro, terão um contato com o poder curativo e libertador de Jesus. Vem estar conosco. Essa história de fé que você acompanha a partir de agora vai incentivá-lo ou incentivá-la a sair de casa e estar conosco nesta manhã do sobrenatural. Fique aí com mais uma história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu falo com a Elizabeth Aparecida de Urucânia, interior de Minas Gerais. Elizabeth, conta para nós a sua história de fé. Eu tive câncer de mama e daí foi abrindo o seio, foi dando uma ferida. E eu continuava trabalhando, que o trabalho que eu fazia era um trabalho muito forçado, que é cortar cana e não movimentar muito com o braço direito. Aí então foi abrindo a ferida e eu fiquei tratando dessa ferida aqui. Como o médico tinha falado que não tinha dado nada, eu fiquei tratando dessa ferida como se fosse uma ferida qualquer, e ela ia só abrindo. E comecei a ir no médico e eles achavam que era bronquite que eu tinha, e lá ia só ficando cada vez mais com falta de ar, e eu continuava trabalhando. E aí, como tinha uma vereadora aqui, que era muito boa, aí eu fui nela e ela arrumou um jeito de conversar com o médico lá de Ponte Nova, que faz tratamento do câncer. E aí eu fui nesse médico, e só que ele olhou, já estava com um caroço muito grande debaixo do braço também, e a ferida do seio já estava bem avançada. E daí, então, esse médico falou de cara para mim que eu estava com câncer, e eu não aceitei o câncer.
e saí do consultório e fui trabalhar. Voltei a trabalhar, eu não aceitei o câncer e falei assim, vou morrer no trabalho, Deus, mas eu não vou cuidar. E não falava para minha família, eu não falei para o meu esposo, não falei para os meus filhos, e ficava trabalhando no mato assim, com essa ferida cada vez mais grande, foi só consumindo o meu seio, e daí teve um dia que eu mostrei para minha filha. Aí ela falou assim, mãe, vamos tratar. Eu falei assim, eu não quero tratar, eu não quero que você fale com seu pai. E aí comecei a afastar do meu esposo um pouco, né? E daí eu fui, meu Deus, eu fui trabalhar em outro setor que era uma cana crua que eu mexia com ela. E eu mexi com essa cana crua, aí a ferida abriu tanto que consumiu meu seio todo. Ficou um partinho do bico do meu seio só. Eu cheguei aqui nessa igreja para pedir uma ajuda, uma palavra. Só que quando eu cheguei aqui, eu já estava emagrecendo, já estava perdendo peso já. Eu cheguei aqui, o pastor, aí eu fiquei com vergonha de chegar por causa do povo começar a me ver que eu estava começando a emagrecer. Aí o pastor me recebeu eu depois do culto e ele não foi um pastor assim que passou a mão na minha cabeça quando eu cheguei aqui, porque ele podia ter falado coitadinha, né? Mas não, ele falou comigo, o que você tinha? Eu falei para ele que eu tinha câncer. Ele falou, você não tem, você tinha. Aí ele falou assim, vou te dar 7 sexta-feira para você fazer uma campanha. Se você não vier, o problema é seu. E esse mal não é para a morte, não. Ele falou falando para lá assim, esse mal não é para a morte, não. Ele pegou bem duro comigo e eu fui embora. E daí eu comecei, aí fui continuar trabalhando, né? Não trabalhei mais, não. Daí eu fui fui ficando em casa. Fiz uma última safra ainda com meu marido. E quando eu fiz essa última safra, eu tomei uma chuva e aí eu comecei a ficar muito com falta de ar, já não estava conseguindo respirar mais, porque eu já não tinha seio mais. E aí teve um dia que eu estava deitada, aí deu um estouro no meus peitos. As veias já estavam começando a estourar. Já estava começando a estourar. Foi 3 dias de sangramento. Aí, daí então, aí eu falei com a minha filha, agora é o momento. Porque eu acho que tudo na vida tem um tempo certo. Porque quando eu Porque aquele momento que aquele médico falou para mim, não era o momento de eu tratar. Porque eu poderia ter tido uma depressão naquele momento, então eu fui trabalhar para mim, eu queria morrer. Mas Deus tinha plano na minha vida. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com o óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Olha, você que está acompanhando o programa Cristo a Verdade que Liberta desta noite, o nosso desafio, o nosso incentivo, a nossa palavra de incentivo é para que você venha estar conosco no próximo domingo. A história de fé que trazemos, eu trouxe a primeira, quero trazer uma segunda história de fé agora, é para incentivar você a buscar em Deus a sua libertação, a sua cura, a sua mudança de vida. A Igreja Casa da Bênção tem sido isso, uma porta aberta de milagres, uma porta de libertação, uma porta de mudança de vida.
Domingo agora às 9 da manhã estaremos em Vitória. Apóstolo Jair de Oliveira com toda uma equipe de homens de Deus irão lhe atender, irão ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida, irão ungir você com o santo óleo. E eu tenho certeza que algo de muito grande Deus irá fazer. Eu quero que você fique com mais essa história de fé e se alimente de esperança, se alimente de fé e venha estar conosco no próximo domingo. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Aí correu atrás dos médicos, meu marido fez de tudo. A economia que eles tinham, mas meu filho começou a pagar os exames para mim. Daí então eu comecei a quimioterapia, aí comecei a perder o cabelo e fui cada vez emagrecendo. Quando eu cheguei lá, a médica começou a desanimar, falou comigo, mas você tem fé, mulher? Vamos em frente, né? Aí eu continuei fazendo tratamento e eu estava muito magra, eu estava pele e osso. Já. E lá ia só caindo de peso. Eu cheguei em 50 quilos. E para minha altura, ela falou que era muito pouco. Quando começou a quarta terapia, mais ou menos assim, eu vim aqui, o pastor me pôs eu numa mesa e colocou um óleo na minha boca. Daí eu não estava comendo, eu não comia. Por isso que eu emagrecia. Eu tinha que tomar muita água por conta da veia, que eu precisava tomar remédio, fazer quimioterapia nas veias. E como eu não estava tomando água, estava ficando difícil, porque eu não conseguia tomar água, eu não estava descendo, a pele me juntou tanto que a minha boca ficou difícil. Eu não tinha voz, eu perdi as vozes, e aí minha filha eu passei a ser uma criança na mão da minha filha. Eu agradeço muito a Deus por eu ter meus 3 filhos, que tudo são bênção minha, de bênção de Deus, que Deus me deu, porque eu passei a ser uma criança na mão da minha filha. Eu tinha medo até de ficar sozinha, se ela não estivesse por perto, que eu engasgava à toa. E quando eu engasgava, eu perdia o ar, que eu já não respirava. Eu não conseguia dormir, porque se eu dormisse do lado do seio, eu não respirava direito, era difícil. Se eu dormisse do outro lado, parecia que o líquido descia tudo para cá. Eu tinha que ficar com 3, 4 travesseiros encostadas, só encostada, dormir encostada, ou então em pé na janela para me respirar. E aí o pastor, eu vim aqui na igreja, o pastor me colocou na mesa um dia e colocou um óleo na minha boca, e quando chegou em casa, eu comecei a fazer vômito e começou a sair muitas coisas amarelas, e daí eu comecei a sair os catarros do meu pulmão, tudo, e daí então eu comecei, passando outro dia, já comecei a respirar um pouquinho melhor, já vi que foi melhorando aos poucos, sabe? E comecei a alimentar, um pouquinho eu comecei a alimentar, era difícil, mas já comecei a alimentar. Aí então hoje eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, porque esse seio não me faz falta. Hoje eu sou feliz, hoje sou uma mulher feliz, porque eu quando estava com o seio todo, eu perdi, eu afastei da minha família, afastei da minha mãe, e isso foi a gota d'água para mim, ter que afastar da minha família. Ter que afastar da minha mãe, do meu esposo, isso para mim foi tudo. E então da onde que, graças a Deus, hoje eu sou uma mulher feliz, porque eu não preciso desse seio para ser feliz. Eu sou muito feliz hoje, eu agradeço a Deus o tempo todo, hoje eu vivo para Deus. Se for para me escolher, eu já escolhi. Hoje eu quero seguir Jesus, eu não quero mais nada. Eu comecei a gostar de mim mesmo, me amar a mim mesmo. Primeiramente Deus, depois a mim mesmo. E hoje eu sou feliz. Você vê em casa uma senhora, uma lutadora, cortadora de cana, aqui no interior de Minas Gerais, em Urucânia, entra no Vale da Morte, Vale da Sombra da Morte, câncer em estado terminal. Pouco se podia fazer por ela, e ela entra em tratamento, entra em quimioterapia, já desesperada, a família também, o pouco de recurso que a família tinha, a família agora usa para poder, de alguma forma, ajudar no sofrimento. Mas é aqui que entra uma coisa importante, é aqui que entra o papel da Casa da Bênção, do nosso pastor aqui em Urucânia, que veio, que apoiou, que fez a unção com óleo. Então, enquanto ela estava sendo atendida no hospital, quando ela vinha para o templo, aqui havia um atendimento espiritual. E foi aí que o poder de Deus agiu na vida dessa mulher. O câncer terminal foi arrancado, o poder de Deus se manifestou na vida dela. E uma mulher que tinha tudo para não estar mais viva,
Hoje é uma mulher que carrega um sorriso nos lábios, uma lutadora, uma batalhadora, que encontrou na Casa da Bênção, que encontrou nos nossos pastores aqui o apoio, a ajuda e principalmente a palavra de fé. Foi a palavra que o nosso pastor deu a esta mulher. Quando ela chegou aqui com câncer em estado terminal, a palavra profética foi: essa doença não é para a morte. Falou. E quando ele disse isso, o céu decretou a cura e a restauração da vida da dona Elizabeth. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Bom, nosso WhatsApp está à sua disposição, 011 97529 4642, e você fica agora com mais alguns pedidos que chegaram até nós através do nosso número. Excelente noite para você, amigo telespectador. Segunda-feira abençoada. Bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de vidas que entram em contato conosco diariamente através do telefone da bênção para ter o seu pedido aqui conosco e tenha certeza, convicção plena de que Deus, Ele está no controle e Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Entrou em contato conosco Valdenice. Ela mora na Grande São Paulo e pede oração pelo Rafael Salles. E ela fala o seguinte: ele está mentalmente confuso, perturbado e com uma depressão profunda. Valdenice, o seu nome está incluso aqui, o seu pedido de oração também. E tenha convicção de que Deus está tocando na mente do Rafael. E pensamentos confusos, pensamentos aéreos, o Senhor está colocando no controle corpo, alma e espírito. Creia nisso, toma posse em nome de Jesus. Também pediu oração Rafael Arcanjo, mora em Minas Gerais, e ele fala o seguinte: orem pela minha esposa Geralda. Ela tem sofrido muito porque há muitos meses está com uma hemorragia que não cessa. Rafael, você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus a encontra e quando ela encontra com Jesus, o milagre acontece. Basta um toque e o sobrenatural de Deus virá. Creia que toda hemorragia será estancada pelo poder da fé e da oração em nome de Jesus. Também a Silvia mora em Minas Gerais e ela pede oração pelo Marcos, que mora em Cuiabá. E ela fala o seguinte: há 3 meses ele está enfermo com uma ferida no corpo que não quer sarar. Silvia, entre em contato com ele e no momento do altar das orações, fala para ele impor as mãos, porque é Jesus quem vai tocar. O milagre vai acontecer e a ferida será estancada em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e vamos juntinhos para o altar das orações. Bom, e quem ora no programa desta noite é o nosso Bispo Antônio Carlos Palarone. Bispo Antônio Carlos Palarone, muito bem-vindo. Ore conosco, abençoe a todos os nossos amigos e irmãos do Brasil que neste momento formam conosco esta grande corrente de fé. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma.
tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, a sua bondade e a sua misericórdia não têm fim. É a sua bondade e a sua misericórdia que reage à nossa fé, quando não merecemos nenhum favor que vem da tua parte. Mas nesta noite, Senhor, nós nos atrevemos a chegar na tua presença e junto com esta multidão de pessoas espalhadas por todo o Brasil, clamar agora pela cura, clamar agora pela libertação, clamar agora por uma porta aberta, clamar por uma prosperidade, clamar agora ao Senhor pela paz dentro desta casa e ordenar a todas as forças das trevas, de demônios, espíritos malignos, que larguem a vida dessa pessoa, que deixe agora a vida dessa pessoa. Ah, meu Senhor Deus Todo-Poderoso dos céus, nesta noite a tua palavra seja cumprida e seja verdade na vida de cada um dos teus filhos que agora estão conectados aqui com a gente. Ah, Deus Todo-Poderoso, libera o seu poder que quebra o jugo, que quebra as cadeias. Libera o seu poder agora sobre esse corpo enfermo, restaura este corpo, traz cura e saúde. Libera o seu poder dentro desta casa e quebra agora essa confusão, essas brigas, esses demônios que estão atormentando esta família. Abre portas para o desempregado agora, porque o Senhor tem poder para isso. E pela nossa fé nós determinamos a bênção sobre a vida do teu povo nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam comigo, amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Tempo passou rapidamente, ponto final no programa. Foi muito bom ter estado convosco através da sua RBI. Um abraço a todos, uma noite abençoada e amanhã um novo encontro. Até lá! 21 de agosto. Domingo. 9 horas. Vitória, capital do Espírito Santo. O apóstolo Jair de Oliveira, aliado a uma equipe de grande visão espiritual, irá fazer o mesmo que os apóstolos de Jesus fizeram há 2000 anos atrás. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Neste domingo, 21 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral da Bênção, em Vitória. Uma manhã de cura divina, libertação espiritual e a unção com óleo. Milagres irão acontecer na sua vida. Venha estar conosco. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.